A América Latina é conhecida pelos charutos cubanos, pelo futebol arte, faz a chegada, Paulinho pode bater, bateu pro gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! e pelos ritmos musicais como salsa, merengue, tango, carimbó, No meio da malandragem, fico bem na foto, nas entrevistas. lambada, arrocha, Desapeguei, eu mandei você ir. Te dei carona até a rodoviária e vi você partir. samba, Afro Music, Calipa tá de olho no decote dela, tá de olho no biquinho do peitinho dela. e muitos outros. Mas o que muitos de nós, latino-americanos, não sabemos é que nós somos pioneiros em pesquisas de comunicação, através da Escola Latino-Americana de Comunicação. Segundo Luiz Ramiro Beltrán, pioneiro da Escola Latino-Americana de Comunicação, desde a década de 30 já haviam estudos sobre jornalismo vinculados à liberdade de imprensa. Mas é em 1959 que foi criado o CIESPAL, Centro Internacional de Ensino Superiores de Periodismo para a América Latina. O Centro Internacional de Estudos Superiores de Comunicação para a América Latina, o CIESPAL, é uma organização internacional criada pela parceria entre o governo do Equador, a Universidade Central do Equador e a Unesco, após a 10ª Conferência Geral da Unesco em Paris, um ano antes, em 1958. Segundo a própria instituição, seus objetivos são contribuir na reflexão crítica e plural dos problemas oriundos da comunicação, promovendo o pensamento e a teoria latino-americana, influenciar e participar da agenda pública nas questões de interesse geral para a democratização da comunicação, pesquisar e debater sobre problemas voltados às áreas de comunicação e promover estudos e pesquisas nas áreas relacionadas ao desenvolvimento cultural indígena, e fortalecer os laços entre a mídia, organizações de comunicadores, faculdades e escolas de comunicação na América Latina e organizações da sociedade civil. Segundo Berger, o CIESPAL foi a principal ponte entre os especialistas, as escolas e os diversos centros de reflexão e iniciou, através da difusão de suas publicações, um importante centro de reflexão sobre problemas da comunicação. Atualmente, o CIESPAL trabalha para se tornar um centro de pesquisadores de comunicação na América Latina. A organização foi responsável pela formação das primeiras gerações de pesquisadores em comunicação da América Latina. Devido ao momento de muitas mudanças, lutas, regime militar, a Revolução Cubana nos Estados Unidos foram obrigados a revisar sua política exterior e surgem ajudas para as zonas rurais e nossa zona da região, como a Aliança para o Progresso, Educação e Áreas Rurais. Vale lembrar que nesta época estão as seguintes características: ditaduras militares, mídias controladas, democracia quase inexistente. Alguns dos fatores que impulsionaram os estudos de comunicação na América Latina foram o impacto social no meio de comunicação de massa, os estudos frankfurtianos e as demandas político-sociais. E em seguida, em meio a contextos contraditórios, surgem outros estudiosos no Chile, no Uruguai, na Argentina, no México e no Brasil e em outros países. Os contextos que fazem parte são sonho e luta por um socialismo, metodologia de desenvolvimento do espaço cultural, investimento econômico, projeto de dominação, intervenção militar, capital norte-americano e financiamento da televisão no continente latino. A cultura antes do militarismo era muito tranquila. Mas quando o regime militar foi implantado, houve muita violência contra alunos e professores. Houveram até alguns que foram dados como desaparecidos. Sem contar que tivemos a Operação Condor, que causou muita violência com o livre acesso dos policiais entre os países latino-americanos.
A Operação Condor foi uma ação com início em meados dos anos 70 para reprimir aos opositores das ditaduras instaladas nos 6 países do Grupo Cone Sul. O grupo era composto pelos países Brasil, Argentina, Chile, Bolívia, Paraguai e Uruguai. A função principal desta operação era penalizar os grupos contrários aos regimes militares instalados na América Latina, como os Tupamaros no Uruguai, os Montoneiros na Argentina, o Mir no Chile, entre outros. O condor é uma ave típica dos Andes, símbolo da astúcia na caça às suas presas. Em 1992, foi comprovada, através de documentos encontrados no Paraguai, a existência de um acordo firmado por todos os países do Cone Sul, com o intuito de facilitar a cooperação na repressão aos grupos e indivíduos opositores dos regimes militares que então governavam o Cone Sul. Aqueles que não amam a revolução, pelo menos devem temê-la. A operação, que começou com uma troca de informações entre os diversos países e a colaboração entre suas polícias secretas, alcançou altos níveis de violência e desrespeito aos direitos humanos, com a troca de presos políticos, sequestros e vários assassinatos. As características gerais das escolas latino-americanas são o engajamento público, a aplicabilidade prática, que tem como princípio a solução dos problemas latino-americanos, e a legitimidade internacional, onde os pesquisadores que foram combatidos nos seus países de origem depois foram reconhecidos. Em 1973, aconteceu o primeiro encontro de pesquisadores no Chile. Houve divergência de opinião e uma mudança foi necessária, pois já havia sido criado outros institutos e o CIESPAL foi criticado de maneira muito forte. Com isso, decidiu-se então que os novos procedimentos seriam substituir os pesquisadores estrangeiros por latinos, optar pela pesquisa participante, introduzir os cursos de comunicação popular e priorizar a região. Existem muitos nomes importantes neste período. Porém, Paulo Freire e Amandi Matelas foram importantíssimos para a contribuição. Atualmente, a pesquisa em comunicação é realizada nos programas de pós-graduação, mestrado e doutorado. A escola latino-americana tem importância e é extremamente fundamental na história, pois a vanguarda e o pioneirismo e o legado que hoje todos os profissionais da comunicação usam, pesquisas para concluírem os seus trabalhos, graças aos estudos da Escola Latino-Americana de Comunicação.